Como ser livre da imoralidade sexual, pornografia, masturbação, adultério e muitas outras coisas. O pastor que vou apresentar a seguir já tratou milhares e milhares de homens com esse problema. Eu te encorajo a assistir ao vídeo até o final. Atendi a um líder que, tinha uma projeção impressionante, mas se descuidou e esse descuido fez com que ele tivesse que sair do país. Praticamente, porque ele caiu em comportamentos que, moral e socialmente, eram difíceis de reparar, como se ficassem marcados na memória dos outros. E tudo começou simplesmente assistindo pornografia. Ele me dizia: minha porta de entrada foi a pornografia, porque a pornografia foi criada e desenhada para os homens. As primeiras revistas, quando a Playboy começou a lançar suas revistas e a deixá-las mais explícitas, essa revista foi feita para homens porque os homens adoram. Por onde? Pelos olhos. A revista foi feita para homens. Colocavam garotas ali, exuberantes e tudo mais. Depois isso passou para a televisão e, tudo o que sabemos sobre o desenvolvimento da indústria pornográfica. O homem iniciou a pornografia. Começou a mudar. Começou com conteúdo pornográfico. Então começaram a aparecer casais, começou a ter bestialismo, começaram a ter também orgias. Foi assim que ele comentou. E posteriormente, ele se envolveu em um relacionamento extraconjugal. Com uma colega de trabalho, aconteceu algo e ele cedeu porque já estava viciado no conteúdo. Ele perdeu seus limites morais, os princípios perderam a força e ele cedeu. Então ele começou com uma moça. Depois apareceu outra moça. Em algum momento, ele resolveu se envolver com uma travesti. Então eu disse: como seria a experiência com uma travesti? Então ele foi de carro até o centro de Medellín, colocou uma travesti no carro e foram para algum lugar. Depois ele disse: e que tal uma orgia? Então existem grupos de pessoas que se conectam para marcar orgias em algum apartamento. Isso acontece muito na cidade de Cartagena. Em Cartagena, muitas pessoas marcam para fazer orgias nos apartamentos. E ele acabou se conectando com alguém que o levou para uma orgia. Lá na orgia, ele acabou se envolvendo com homens. Ou acabou caindo na homossexualidade. Um apetite é uma necessidade básica que busca ser satisfeita. Então não há nada de errado em ter apetites. E não há nada de errado em o apetite buscar ser satisfeito. E cada um deles pode ser satisfeito da maneira correta e no tempo apropriado. No entanto, quando não se colocam os devidos focos e limites, aqueles indicados pela palavra de Deus, a satisfação dessas necessidades acontece de forma desordenada e até prejudicial. Quais são os apetites básicos que todo ser humano possui? Primeiro, os homens possuem uma profunda necessidade de realização espiritual. A espiritualidade é um apetite, é uma necessidade. E por isso, os homens são induzidos à busca do transcendente. A abordagem correta dessa necessidade é a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Temos apetite espiritual. Qual é a satisfação correta? Cristo. Porque o ser humano pode transcender em outras coisas, metafísica, filosofia, outras divindades. O ser humano tende a transcender, a ir além, mas o enfoque correto, de acordo com a palavra, é Cristo. Em segundo lugar, o ser humano tem necessidade de se alimentar, de encher o seu ventre, ação que deve manter a devida proporção. Ou seja, não cair na gula, mas ter uma dieta bem equilibrada. A Bíblia fala sobre dieta e ingestão de alimentos. Existe teologia feita para a dieta e a ingestão de alimentos. Portanto, é importante que você cubra essa necessidade. De uma necessidade de maneira ordenada. Em terceiro lugar, as pessoas precisam se relacionar afetivamente.
permitir a circulação de afetos de maneira bidirecional. Então, se relacionar é outra necessidade humana. Então, temos a necessidade espiritual, a alimentação e o relacionamento. Precisamos nos relacionar e que os afetos circulem de maneira bidirecional. Afetos de saída e afetos de entrada. Essa é uma concepção saudável da afetividade. Que você se permita manifestar afetos e receber afetos. Quarto, todo coração humano precisa naturalmente fortalecer o seu ego. Então, fortalecer o ego é outra necessidade humana, outro apetite. Como se fortalece? Através do crescimento e conquistas conforme o momento da vida. A necessidade de realização vai sendo satisfeita. Todos precisamos disso. Esse ponto que você mencionou, se eu chegar lá, acho que alcanço meus objetivos na vida. Acho que todos nós temos essa meta, não é? Ou fantasiamos com isso? Se eu tivesse, se eu alcançasse, esse é o ponto onde quero chegar. E o ego se fortalece naturalmente. Há pessoas com um ego muito elevado, mas existe um ego médio que precisamos fortalecer. E você faz isso por meio de conquistas, trabalho, diligência. E você diz, viu, consegui comprar esse carrinho, o que eu queria. Bem, isso é um ato de realização. Você queria isso, vê realizado e seu ego se fortalece naturalmente. Quinto apetite. Toda pessoa possui de forma inata o apetite sexual. Uma necessidade tanto física quanto emocional que deve ser satisfeita de maneira ordenada, tanto no tempo quanto no contexto proposto pela palavra de Deus. Então esse é o quinto apetite, o sexual. Então, vamos lembrar dos apetites, o espiritual, o físico, o do ventre, certo? Afetivamente, o ego e a sexualidade. Todos nós temos isso, todos. De acordo com o gênero, alguns têm mais ênfase do que outros. Mas todos precisamos satisfazer esses apetites. Neste último, o apetite sexual, é nisso que vamos focar neste momento. Já que é o que tende a gerar mais dificuldade, principalmente para os homens, para dominar. E depois, uma pergunta. Deixe aqui, espere um pouco e pronto. Tem algo a ver com um dom de continência, certo? Sim. Claro, isso vem já de antes, mas mesmo assim. Sim, senhor. Para conter o impulso. Obrigado. É o dom da continência. Sim. O apóstolo Paulo queria isso. Sim. Sim, isso já é algo que vem de Deus, a continência. Mas mesmo assim, o impulso continua, mas a pessoa tem a capacidade de contê-lo. Mas não elimina o apetite. Não o elimina nem o sufoca, mas tem a capacidade de contê-lo. Então, poucos homens têm esse dom. Bem poucos. A maioria, então, não tem. E, obviamente, o tema da sexualidade, às vezes, se torna um pouco difícil de dominar e gerenciar para eles. E eu me atrevo a dizer, e não é absurdo afirmar que quase todos aqui, eu acredito que 99% dos que estamos aqui reunidos, temos ou já tivemos algum tipo de desafio ou dificuldade na área sexual. E que pena que isso seja tão comum. Mas enfim, digamos que no atendimento, e isso é um tema que lido todos os dias com homens, famílias e casais. E então, por isso me atrevo a dar a estatística. Mas do ponto de vista da experiência, né? Mas a partir da própria experiência. No atendimento que ofereço tanto no nível pastoral quanto terapêutico, é um tema que quase sempre aparece com os homens, seja em consulta individual ou de casal. Então vamos focar na integridade no âmbito sexual e vamos olhar para uma passagem bíblica para isso. Convido vocês a abrirem a Bíblia em 1 aos Coríntios 6,12, seja no celular ou na versão física. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
E vamos ler até o versículo 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Bem, aqui também temos na tela, de qualquer forma, vou ler na Reina Valera 95, Coríntios 5. Coríntios, então diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas tanto um como o outro Deus destruirá. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tirarei os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta. De maneira nenhuma. Ou não sabeis que o que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Porque a Escritura não diz: os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica a fornicação peca contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vocês, que receberam de Deus e que vocês não são de si mesmos, pois foram comprados por preço. Glorifiquem, portanto, a Deus no corpo e no espírito de vocês, que pertencem a Deus. Amém. Princípios para uma integridade sexual saudável. Corinto. Vamos primeiro à cidade. Paulo fala a cidade de Corinto. E Corinto, como cidade, era um dos principais centros urbanos do antigo Mediterrâneo e uma das cidades com maior diversidade cultural do Império Romano. Sua localização estratégica a transformou em uma comunidade mercantil próspera. Seu caráter mercantil contribuiu para a presença de religiões estrangeiras e pode ter acelerado o nível de promiscuidade sexual. Embora a promiscuidade fosse uma característica da cultura masculina grega. Assim, Corinto era conhecida por sua prosperidade e sua libertinagem sexual. Não sei se vocês diferenciam cidades portuárias. Nos portos circula muito dinheiro, mas também há um quê? Muito desordem sexual. Geralmente onde há portos, há muita prostituição, porque chegam mercadores de todos os lugares, eles se hospedam lá por vários dias. E geralmente há pessoal, há muito dinheiro e há pessoas para atender às necessidades dos mercadores. Hoje em dia, as viagens são mais curtas, mas naquela época eram mercadores que ficavam 2, 3 meses, 4 meses, longe de casa, longe da família, longe das esposas. Então os mercadores chegavam, se hospedavam nas cidades portuárias e, obviamente, obtinham favores sexuais de algumas mulheres ali, naqueles portos. Então Corinto tinha mais ou menos essa dinâmica. Muita gente de todos os lugares, muitos mercadores, e havia bastante prostituição. Muitas mulheres que se dedicavam à prostituição para atender às necessidades sexuais desses mercadores. E aqui aparece Paulo, não é? Aqui aparece Paulo exortando a igreja localizada em Corinto a se corrigir, tanto a cosmovisão quanto a conduta sexual e moral. Porque esse comportamento legitimado na cidade entrou na igreja. Eles vinham para a igreja, claro, a igreja de Corinto estava em ascensão, e os comerciantes, aqueles que vinham de outros lugares, de outras religiões, chegavam à igreja e para a igreja traziam o quê? Seus comportamentos, suas formas, seus modos. A igreja de Corinto começou a enfrentar esse desafio. Começou a haver uma desordem sexual impressionante, a tal ponto que Paulo, um capítulo antes do que lemos, aborda um problema, não sei se vocês já leram. Um homem que estava tendo relações com sua madrasta, ou seja, a esposa do seu pai. Certo? Todo esse desafio. Imaginem a bagunça.
um rapaz se deitando com a madrasta. E o Paulo, o que ele disse? Ele disse: tirem ele daí, tirem ele da igreja. Então Corinto se sexualizou e hipersexualizou. Havia desordem e uma desordem legitimada por muitos. De quem vai à igreja e diz: não vejo problema. Qual é o problema? Porque a cultura já tinha contaminado eles. A lei bíblica proibia relações sexuais entre pessoas não casadas. A pena por ter relações sexuais com uma pessoa e depois se casar com outra era a mesma que a pena por adultério, ou seja, a morte. Embora esse castigo já não fosse aplicado estritamente nos dias de Paulo, ele tinha a intenção de destacar a gravidade da ofensa. A fornicação não é legitimada por Deus nem por sua palavra. Assim, Paulo escreve aos Coríntios e discorre por meio de alguns princípios para combater a desordem de caráter moral e sexual que havia na cidade e que, consequentemente, afetava a igreja. Que princípio que Paulo apresenta, versículo 12, acabamos de ler. O que Paulo diz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeiro princípio: tudo é lícito, nem tudo convém. Vamos colocar assim, exatamente desse jeito. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por que essa frase existe? Essa frase não foi inventada por Paulo. Essa é uma frase que circulava entre a filosofia grega. Muitos pensadores gregos raciocinavam que as relações sexuais fora do casamento, ou seja, o adultério ou fornicação, eram aceitáveis desde que não controlassem a pessoa. Essa era a dissociação que existia entre alguns filósofos gregos e alguns coríntios. Ou seja, eu sou casado, tenho meu relacionamento conjugal, mas se eu me envolver com outras pessoas e não comprometer minhas emoções, tudo bem. Veja a dissociação: emoções, corpo. O ser é indígena. Se eu transei com a prostituta, mas eu nunca vou amá-la. Eu não vou me comprometer com ela, não vou desenvolver um sentimento por ela. Então não há pecado. Era assim que pensavam naquela época. E os filósofos usavam várias provas para saber se alguém deveria realizar algum ato ou não. Quando eles dissertavam sobre filosofia, frases e motivações, eles testavam os fenômenos através de certas cláusulas. E diziam: é lícito? É permitido? É para o bem? Convém? Então eles falavam sobre qualquer fenômeno e aplicavam essas cláusulas. É lícito? Convém? É permitido? É natural? É legítimo? E tudo era aprovado ou desaprovado de acordo com essas cláusulas. E muitos deles se desculpavam ao satisfazer seus apetites sexuais com prostitutas, explicando que estavam em completo controle de suas emoções. Então, Paulo, por que ele diz essa frase? Porque havia uma linha filosófica que eram os cínicos liberais. Os cínicos liberais se colocavam nas praças públicas para gritar seus cinismos, seu liberalismo. Então os cínicos liberais gritavam: tudo é lícito na praça, tudo é lícito, tudo é lícito, tudo é lícito, tudo. Mas Paulo responde na carta: tudo é lícito, sim, mas ele acrescenta: nem tudo convém. Então Paulo está usando a frase dos cínicos, mas ele a complementa e a restringe. De fato, faça o que quiser, mas nem tudo convém. Então Paulo, na carta, está meio que respondendo aos cínicos, porque quando eu sou dominado, eu passo a ser escravo. Deixo de ser senhor e passo a ser escravo da ação ou do hábito, do pecado. Então veja, homens, você e eu como cristãos somos livres. Tudo é lícito, faça o que bem entender. A única restrição para não fazer tudo o que se quer ou deseja é o mandamento de amar tanto a Deus quanto ao próximo. Tudo é lícito, mas se você ama a Deus, você coloca condições ao seu desejo.
Eu gostaria de fazer isso, mas como amo a Deus, não faço. Prefiro obedecê-lo. Então, qual é a única cláusula que Deus está colocando aqui? O amor a Ele. Isso é o único impedimento, pois Ele não proíbe nada para você. Não sei qual é o estilo de pregação do pastor Oscar, mas pelo menos o meu estilo de pregação não é restritivo nem coercitivo. Eu não proíbo nada a ninguém. Eu simplesmente prego a palavra de Deus. Aí você decide. Aqui eu convido a congregação a amar a Deus. E por esse amor você mesmo vai criar suas restrições ou não. Mas você, quem te obriga a não pecar? Ninguém. Quem te proíbe? Mas se você ama a Deus, você mesmo se autorregula. Você se contém. Você se contém. O mandamento aqui é o amor. Então, primeiro princípio, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Segundo princípio, está destacado nos versículos 13 e 14. Veja como está aqui. Os gregos são bem espertos. Diz: os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas tanto um quanto o outro Deus destruirá. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Segundo o princípio, o corpo é do Senhor. Isso precisa ficar claro. O corpo é de quem? Do Senhor. Princípio de mordomia. Eu sei de quem é o meu corpo. Porque a maioria da população diz: este é o meu corpo, e eu faço com ele o que eu quero. Você já ouviu isso? Certo? O filho vai furar não sei o quê. É meu corpo, mãe. O filho vai se tatuar. É meu corpo, pai. O filho exagera na comida, na gula. É meu corpo. Está praticando um esporte de alto risco. É meu corpo. Aí você vai se machucar. É meu corpo. As pessoas dizem: é meu corpo. Uso e abuso como quiser. Mas aqui, o que a palavra diz? O corpo é do Senhor. Isso é muito importante na teologia pessoal. Parte da cosmovisão e do comportamento imoral dos coríntios em relação à sexualidade se devia à influência da doutrina gnóstica. Segundo essa doutrina, a matéria física, o corpo, não foi criada por Deus, mas por uma divindade inferior. E o corpo não possui qualidade ética. Assim, os excessos do corpo não afetam o espírito. Então, a doutrina gnóstica dividiu o ser. Entre espírito e corpo, o espírito é bom, a carne é má. O espírito foi criado por Deus, o corpo por uma divindade inferior. Com o espírito você se conecta com Deus e com a carne você se excede no que quiser. Claro. Claro. Passaram a contrapor corpo e espírito. Então essa doutrina fez muito mal à igreja. Por quê? Porque as pessoas convenientemente a adotaram e diziam: eu com meu espírito honro a Deus e com meu corpo me divirto com prostitutas. E isso não entra em conflito com nada. Vê o risco? O risco de dissociar. Com a frase: a comida é para o ventre, e o ventre para a comida era uma maneira grega de afirmar que o corpo era para as relações sexuais e as relações sexuais para o corpo. Essa frase que Paulo usa aqui era como um eufemismo, uma maneira indireta de dizer quando ele fala: o ventre é para os alimentos e os alimentos para o ventre. Essa era uma forma metafórica de dizer: o corpo é para as relações sexuais e as relações sexuais para o corpo. Eles diziam entre eles: para que serve o corpo? Para receber comida e para nos dar prazer. Havia uma linha hedonista. O corpo simplesmente como instrumento para o prazer. Então veja que eles instrumentalizavam o corpo simplesmente para seus excessos. E aqui Paulo está dizendo: ei, o corpo é do Senhor. Vocês não podem dizer que façam o que quiserem, porque o corpo é do Senhor, pertence a Ele. Então Paulo refuta esse ditado de o ventre para os alimentos para o ventre, ao dizer que tanto um quanto o outro Deus destruirá. E Paulo diz: o corpo está aí, não é para a fornicação, porque os gregos diziam que o corpo era para quê? Para a fornicação.
E Paulo está dizendo, não é para a fornicação, o corpo é do Senhor. Fornicação vem do grego porneia, e ali significa fornicação, adultério, incesto ou qualquer tipo de imoralidade sexual. Hoje em dia, pode se transformar em pedofilia, em pornografia. Hoje pode se transformar no consumo de conteúdo de modelos de webcam, por exemplo, que é tão comum entre os homens mais velhos. Tenho pacientes que trabalham como modelos de webcam. Tenho duas. Bom, uma e a outra já terminou o processo. E as duas? Me mencionavam que a maioria dos consumidores e dos clientes eram homens de 65 anos para cima, que praticamente deixam parte da aposentadoria nesse tipo de assinatura. Inclusive onde eu tenho o consultório, no consultório na Diagonal, atravessando a rua em 2 andares, há estúdios de webcam. Vocês imaginam a quantidade de mulheres e de moças que circulam, saem, entram. Às vezes eu passo por lá e elas saem na varanda de toalhão, fumam um cigarro e tudo, e depois voltam e entram para o próximo cliente, não é? Eu tive um paciente que teve um estúdio de webcam. E o homem estava indo tão bem, ele ganhava e sobrava para ele, não quero dizer que é para todos, mas para ele sobravam 40 milhões por semana. Ele tinha algumas garotas que iam, ele tinha o programa, já tinha sua clientela e para ele sobravam 40 milhões por semana. O dinheiro era bom ou não era? Imaginem a quantidade de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. E quase sempre são homens mais velhos, porque os homens mais velhos começam a viver a sexualidade de outra maneira. Como pela perda de capacidades físicas, alguns de repente já não têm mais a capacidade de ter uma ereção, por exemplo. Muitos homens mais velhos passam a viver a sexualidade na fantasia e no mundo virtual. Já não tenho contato físico com minha esposa ou com uma dama, mas sim tenho contato com o mundo virtual. Então isso se tornou uma alternativa para os homens mais velhos, porque os homens geralmente reduziram a sexualidade à genitalidade. A sexualidade é superior à genitalidade. A genitalidade é apenas uma forma de viver a sexualidade. A sexualidade é um conceito muito amplo. Por isso, muitos homens bagunçam a vida depois dos 60, caem em adultério, destroem os lares. Por quê? Porque sempre entenderam a sexualidade como sendo apenas a genitalidade. Mas a sexualidade é muito mais ampla. Sexualidade é interação sexuada. A sexualidade é contato, olhar, segurar as mãos, compartilhar, ir ao cinema, dormir, acariciar-se. A sexualidade é compartilhar com essa pessoa, rir junto, isso é sexualidade. Quando você está com sua esposa e vocês se acariciam, se abraçam, se olham, riem juntos, contam uma piada, isso é sexualidade. A genitalidade faz parte, é importante sim. Mas quando eu reduzo minha sexualidade à genitalidade, quando já não posso responder genitalmente, então o homem conclui: minha sexualidade acabou. Então alguns entram em frustração e é aí que surgem esse tipo de alternativas. Então porneia, a palavra grega para fornicação, quer dizer toda imoralidade sexual, tanto da época quanto a que está surgindo hoje. Assim, Paulo diz: o corpo é para o Senhor. E isso se explica pelo fato de que nossos corpos ressuscitarão e se unirão com Cristo. Os gnósticos não acreditavam na ressurreição do corpo, pois o consideravam mau. Mas a teologia sadia diz: o corpo ressuscitará. Então Paulo está dizendo aos coríntios: vocês estão menosprezando o corpo, estão instrumentalizando-o como recurso para seus excessos sexuais. Lembrem-se que nossos corpos também ressuscitarão. Então, ele reorganiza a teologia deles, porque se eu instrumentalizo o corpo, não é que o corpo vai ficar lá, não vai ressuscitar. O corpo vai sim ressuscitar. Por isso, devemos cuidar dele. E não podemos cometer todo tipo de excessos com o corpo, porque o corpo vai ressuscitar. Terceiro princípio que o apóstolo Paulo apresenta, versículos 15 a 17.
diz: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tirarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De jeito nenhum. Ou vocês não sabem que quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Pois a Escritura não diz: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Terceiro princípio: a fornicação mancha nossa relação com Deus. A fornicação mancha nossa relação com Deus, não somente com o cônjuge. Nós somos membros de Cristo, pertencemos a Ele. Estamos casados com uma esposa, nós que somos casados, mas também casados com quem mais? Com o Senhor. O Antigo Testamento fala que as pessoas se uniam a Deus. Paulo trabalha com a teologia do Antigo Testamento, onde Deus se casa com o povo da aliança. É isso que diz Jeremias 55. Jeremias 55 diz: perguntarão pelo caminho de Sião, para onde voltarão seus rostos, dizendo: vinde, unamo-nos a Jeová com um pacto eterno, que jamais seja esquecido. Unamo-nos em quê? Em um pacto eterno. Assim, no Antigo Testamento, o povo estava unido a Deus. Nós estamos unidos a Cristo, desposados com Ele, porque seremos levados à festa das bodas do Cordeiro, onde nos casaremos com o Senhor. Então Paulo está aplicando aqui Gênesis 2:24, que diz: e os dois serão uma só carne. Agora não se pode dizer que alguém é uma só carne com Deus, certo? Mas aqui se pode dizer que somos um só espírito com Ele. Um só espírito, está escrito aqui. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Assim como quem se une à sua esposa se torna uma só carne, quem se une a Deus é um só espírito. Se alguém usa o corpo de forma ilegítima, está falhando com a esposa e com quem mais? Ao Senhor. Mancha ambas as relações. Las dos relaciones. Então, os cristãos da época que se uniam a uma prostituta violavam a santidade de sua relação com Deus, que é uma relação de aliança. Quando o nosso espírito se une pela fé a Cristo, todo o nosso ser passa a ser membro de Cristo. Cristo, incluindo o corpo, não é? Incluindo o corpo, ou você não pode dizer que só o espírito se converteu e o corpo não. E parece que, às vezes, dentro da teologia estranha e esquisita de alguns, parece que eles se conectam espiritualmente com Deus, mas é como se o corpo não importasse. O corpo importa sim. O corpo também faz parte do pacote de conversão. Você se converteu de forma inteira, integral e completa. Então não poderemos entregar nossos membros a outras pessoas de forma ilegítima, porque isso mancha nossa relação com Deus. O adúltero diz: não, eu falhei com minha esposa, mas isso não tem problema, ela nem percebeu. Mas lá em cima perceberam sim, e você também manchou sua relação com o Senhor. Por isso a transcendência e gravidade, certo? Quarto princípio e último. Versículo 18, o que diz? Fujam. De quê? Fujam da fornicação. Fujam da fornicação. Quarto princípio. Fujam da fornicação. Fujam da fornicação. A fornicação não é um pecado mais grave do que os outros. Ela se distingue de outros pecados porque a pessoa peca contra o próprio corpo. Muitos pecados acontecem fora do corpo, mas a fornicação resulta na formação de uma só carne com outra pessoa. Assim, o princípio de união que está em Gênesis 2:24, os dois eram uma só carne, não se aplica apenas à união dos corpos, mas também à união do próprio centro da pessoa. Quando você se une a uma prostituta, está unindo o centro do seu ser com essa pessoa. Não é simplesmente uma junção de corpos, há uma fusão do ser com essa outra pessoa. Por isso é tão grave, por isso diz que se peca contra si mesmo, com o agravante de que você está unido a Cristo e está se unindo a uma pessoa de forma ilegítima. Então qual é a ordem de Paulo? Fugir, fujam da fornicação. Fugir da fornicação apela a um instinto, a um apetite natural. Por essa razão, não se pode vacilar ou flertar com as chances de cair em tentação. Lembremos de José. Diante de uma situação de tentação sexual, o que ele fez? Saiu correndo.
Ele não ficou verificando o quão santo era ou quanto podia resistir. Ele tomou a melhor decisão e foi o quê? Fornicação. Então não se preocupe, irmão, de parecer uma pessoa antiquada ou retrógrada. Fuja, se possível, e não confie em suas próprias forças, porque a fornicação apela a quê? A um instinto. Você não pode subestimar, não pode dizer, não, eu consigo suportar, eu posso tolerar os flertes e as seduções dela, eu consigo lidar com isso. Não fique verificando se você pode ou não pode. Não fique checando, isso precisa ser afastado. Afastar isso. Há alguns meses, alguém me escreveu no WhatsApp e me disse: Oi, como você está? Que te vi de repente em uma conferência, gostaria de... E eu? E quem é você? Não quis me dizer o nome, bloqueada, na hora. Eu não fiquei enrolando nem nada. Claro, meu número às vezes eu passo em muitas palestras, em muitas conferências, então alguém escreve, também nunca disse se era homem ou mulher, no perfil não tinha nada, e eu não fiquei conferindo ali. Mas parecia uma mensagem com iniciativa ou um tom sedutor. Imediatamente bloqueei isso. Não preciso ficar verificando nada. Não preciso ficar checando nada. Então, quando você tiver esse tipo de oferta no seu meio, seja no trabalho, seja talvez na sua vida social, isso precisa ser sufocado rapidamente. Não dá para alguém te seduzir por 3 meses e você ficar ali. Ah, para com isso, de forma morna, né? É preciso ser sério com isso. E tem que ser metódico, estratégico e, se possível, acabar com isso de uma vez. Um pastor amigo meu passou por isso em um estacionamento, era a vigilante de plantão e a vigilante o seduziu. Ele estava descarregando umas caixas para um apartamento, o cliente não estava e tudo mais. Descarregue elas aqui. No estacionamento havia uma guarita, onde uma vigilante muito bonita começou a seduzi-lo. Em uma dessas seduções, ele entrou de repente na guarita. Ela fechou a porta. Aqui estou. Faça de mim o que quiser. E o que ele fez foi abrir a porta, sair, pegar o carro e nem terminou de esvaziar as caixas. Ele foi embora. Ele relata isso como testemunho. Então, há pessoas por aí que não têm nenhum escrúpulo, inclusive homens, pessoas talvez com orientação homossexual, que também tentam nos seduzir. Acho que isso já aconteceu com alguém, já aconteceu comigo, inclusive com pacientes. Pacientes com orientação homossexual me dizem: doutor, você não poderia me atender na minha casa? De repente. E eu: não te atenderia na sua casa. É verdade? Não, quer dizer, para isso existe o consultório, não é? Isso também pode acontecer conosco, pois há pessoas com esse perfil mais atirado, né? Que são atiradas e de repente, sei lá, podem confundir alguém, né? Então, com isso não dá para ficar enrolando. Da fornicação a gente tem que fugir, porque apela a um instinto. E tem pessoas com mais continência do que outras. E se essa tem sido sua fragilidade e seu desafio por anos, você não pode se permitir vacilar. De uma vez tem que ser concreto, tem que de uma vez definir a questão e tentar não se expor. Ao sermos membros de Cristo e termos o Espírito Santo habitando em nós, nosso corpo, diz Paulo, é santuário do Espírito Santo. Razão suficiente para lutar para manter a ordem sexual em nosso corpo, porque o Santo dos Santos vive em nós. Assim, não pertencemos a nós mesmos, somos de Deus tanto em espírito quanto em corpo. Então devemos glorificar a Deus em nossos corpos. Mas sabemos que, às vezes, a realidade é outra. Muitos homens se aproximam de mim, muitos mesmo, e têm se aproximado ao longo de tantos anos, e me dizem: pastor, eu sei que a imoralidade sexual desagrada a Deus, é reprovada pela palavra de Deus, mas o que eu faço? Eu não consigo me controlar. Eu não consigo me conter. Líderes belos, líderes proeminentes, líderes especiais de tantas igrejas, e por aí eles perderam sua perspectiva ministerial.
Atendia a um líder que, uau, tinha uma projeção impressionante. Mas ele se descuidou, e esse descuido fez com que ele praticamente tivesse que sair do país. Porque ele caiu em comportamentos que, moral e socialmente, eram difíceis de reparar aos olhos dos outros. Tudo começou assistindo pornografia. Ele me dizia, minha porta de entrada foi a pornografia, porque a pornografia foi criada e desenhada para os homens. As primeiras revistas, quando a Playboy começou a lançar suas revistas e a aumentar o tom, essa revista foi feita para homens, porque os homens são atraídos por onde? Pelos olhos. A revista foi feita para homens. Colocavam garotas ali, exuberantes e tudo mais. Depois isso passou para a televisão e, bom, tudo o que sabemos sobre o desenvolvimento da indústria pornográfica. O homem iniciou a pornografia. Começou a mudar para conteúdo pornográfico. Então começaram a aparecer orelhas, começou a ter bestialismo, começaram a ter também orgias. Foi assim que ele comentou. E posteriormente, ele começou a se envolver em um relacionamento extraconjugal. Com uma colega de trabalho, aconteceu alguma coisa e ele cedeu porque já estava viciado no conteúdo. Ele perdeu seus limites morais, os princípios perderam a força e ele cedeu. Começou com uma moça, depois apareceu outra moça. Em algum momento, ele resolveu se envolver com uma travesti. Então ele pensou, como seria a experiência com uma travesti? Então ele foi de carro até o centro de Medellín, pegou uma travesti e foram para algum lugar. Depois ele disse, e que tal uma orgia? Então, existem grupos. Hay grupos de pessoas que se conectam para marcar orgias em algum apartamento. Isso acontece muito na cidade de Cartagena. Em Cartagena, muitas pessoas marcam para fazer orgias nos apartamentos. E ele acabou se conectando com alguém que o levou para uma orgia. Lá na orgia, ele acabou ficando com homens. Ou acabou caindo na homossexualidade. De ser um homem que ama mulheres, isso virou um efeito bola de neve. O vício exigiu mais dele, novas experiências e novidades, e de simplesmente uma relação extraconjugal acabou em orgias e homossexualidade. É casado, tem 2 filhos, uma bela família. Ele parou e veio à minha consulta quando começou a sentir uma inspiração pelas crianças. Quando disse, vejo as crianças de outra forma, decidiu parar. Falou, não, para onde vou? Talvez ele se tornasse um pedófilo. Vocês viram o vídeo divulgado ontem em Bogotá de um homem abusando de um menor na varanda? Está circulando por aí. Impressionante, degradante. Gravaram e chamaram a polícia imediatamente. Era um norte-americano com 3 crianças em um apartamento. E ele estava abusando de um menor na varanda e o menor tinha 6 anos. Aqui está o vídeo. E esse líder me diz, Daniel, estou olhando de forma diferente para os menores. Eu devo parar aqui. Passamos por um processo intenso de mais ou menos 4 meses. E o homem conseguiu reagir, né? Conseguiu reagir. Mas esse é o vício, esse é o poder do pecado que seduz e pede mais. Por isso a gente não deve dar trégua nem abrir portas no nível sexual. Porque isso toma rumos que a gente nem imagina. Pode tomar esses rumos assim. Então alguns dizem, o que eu faço então? Eu não consigo me controlar. Primeiro, essa frase é mentira. Nenhum apetite foi feito para dobrar a vontade do ser humano. Nenhum. Eu sei que os apetites são fortes, por exemplo, comer. A parte espiritual, o relacionamento, eu sei que são apetites fortes e foram feitos para a satisfação, mas preste atenção nisso. Nenhum apetite foi feito para subjugar a vontade e ultrapassar ou transpor os limites ideológicos do ser humano. O ser humano tem a capacidade de sobrepor seus imperativos ideológicos aos biológicos. Isso é algo que nos distingue dos animais. Os animais se movem por quê? Instinto.
imperativo biológico. Se você tem um gato e deixa cair um pedaço de salsichão, o gato não diz não. Não vou pegar, isso não é meu, não vou comer. O gato não faz isso, o gato pega na hora. Ele pega na hora, porque ele age por instinto biológico. Em nós, humanos, é diferente. Se alguém deixa cair uma nota, entra em ação a moralidade. Ei, isso não é meu. Exato. Então, temos a capacidade de quê? De sobrepor nossa ideologia aos nossos imperativos biológicos. Então ninguém pode dizer é que eu sou movido pelo apetite. Ninguém. Se você diz isso, é porque quis ceder ao apetite. Você quis, mas não foi porque não pôde. Sim, é possível. Claro que é possível. Todos nós seremos tentados em algum momento, e a maioria não sabe o que fazer. Mas vamos ver o que diz o próximo texto. 1 aos Coríntios 10:13 diz... Primeira carta aos Coríntios, claro. Mais adiante, Paulo, na mesma carta, dá a solução e a saída para os coríntios. O que ele diz? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas junto com a tentação, também dará o escape para que vocês possam suportar. Então, Paulo esclarece aqui o problema, mas mais adiante ele diz: ei, porque talvez Paulo tenha imaginado. Não, esses caras vão dizer que não conseguem controlar a tentação. Mas aqui ele dá esse princípio teológico. Sim, vocês podem, claro que podem. Se você quer ou não, já é outra história, outra discussão. Então, o trecho afirma que toda tentação pode ser resistida e pode ser superada. Alguns não conseguem porque não sabem o que é a tentação e como ela funciona, para assim poder enfrentá-la melhor. Quero definir tentação para vocês a partir do conceito dado pelo falecido pastor Charles Stanley. Eu gostava muito do Charles Stanley. E ele definiu a tentação da seguinte maneira, e eu adoro essa definição que diz: a tentação, incitação dos nossos desejos naturais. Ouça, incitação dos nossos desejos naturais para ir além dos limites estabelecidos por Deus. Então temos um instinto natural, ele não o desconhece, mas somos incitados a satisfazê-los, o quê? Erroneamente. Porque todos nós temos necessidades. Ou seja, se você está com fome, você diz, ou trabalha, ou vai roubar, não é? Sim ou não? As duas procuram uma solução? Sim. Mas uma é uma transgressão moral, que é roubar. A outra é um recurso legítimo, que é trabalhar. Ou você está com fome, precisa comer, você olha, se pede ou trabalha, ou vai roubar e assaltar alguém. Vocês entenderam o exemplo? Ou seja, o apetite está aí, você define como vai conseguir. Então, a sexualidade foi criada para ser satisfeita no contexto correto, que é o casamento. É assim que a palavra define, palavra de Deus. Fora disso, já é um limite incorreto. Incorreto, e quero terminar com isso. Procure ajuda. Se em algum momento você perceber que está ficando sobrecarregado, não pense que isso faz de você uma pessoa fraca, frágil ou retrógrada. Se você disser que o assunto está te superando, assim como esse líder que, quando já estava pensando em se envolver com menores, conseguiu emergir, se reerguer e pedir ajuda a tempo. E seu testemunho, sua vida, sua moralidade e sua reputação ficaram tão manchados que ele literalmente foi morar em outro país. Porque reconstruir a reputação depois de perdê-la é muito difícil. Não, e a vergonha? E a vergonha? Tudo isso veio à tona e o cara não aguentou a vergonha. O homem era rico e literalmente vendeu tudo aqui e foi embora para outro lugar. Não, conseguiu salvar a casa, felizmente. Conseguiu salvar a casa e os filhos, e a esposa decidiram lhe conceder graça. Nesses casos é só a graça mesmo, porque diante de fatos tão vergonhosos, só resta a graça, irmão. Não dá para devolver o tempo, não tem jeito. Demonstraram graça e o homem valorizou. E até onde eu soube, eles estavam indo bem.
o lar já estava bem estável e tudo mais. E a Bíblia nos manda manifestar graça, embora a esposa pudesse ter dito chega, certo? Mas ela decidiu manifestar graça, porque a graça não é só daqui. Aqui, a graça também é daqui. Essa é a cruz, né? A graça não é só vertical, mas também horizontal. E há situações em que só a graça se aplica. Ou seja, olha, tudo que você fez foi ruim, me afetou, mas eu te mostro minha graça agora. Ou seja, ver o outro além do seu pecado. Às vezes é assim. É tão grave que como é que vai me pagar? Não tem como me pagar. Simplesmente eu tenho que conceder graça. Não, e isso não foi o que Deus fez conosco. Foi tão grave o nosso pecado que ele simplesmente disse: eu os perdoo de graça, não é? Pois é, não tem como vocês me pagarem. Não tem jeito. Então, só graça. E essa é a graça que recebemos do nosso Deus. Também somos chamados a manifestá-la aos outros. Queridos, eu termino. Cada um é seduzido pela sua própria concupiscência, não é? Então, quando eu sei que tenho uma concupiscência, e a minha concupiscência tem a forma de queda sexual, eu devo tomar medidas de proteção, de autocuidado. Eu mesmo as tenho. Na igreja, dificilmente cumprimento as mulheres com beijos. Se alguém me cumprimenta com beijos, é porque foi iniciativa da outra pessoa e também não me recuso. Jamais fico a sós com mulheres. Sempre corto propostas imediatamente. No consultório recebo muitas tentações e muitas propostas. A maioria dos meus pacientes são mulheres. E já recebi comentários como este: doutor, como posso te pagar? E eu, bom, pelo NEC, né? Claro. De uma vez, eu me faço de bobo e sim, pelo NEC ou pelo Bancolombia. Claro, quem entendeu, também não sou ingênuo, né? Uma garota lindíssima, engenheira da AFID. Doutor, além de você fazer manutenção na cabeça, você faz manutenção em outras partes do corpo também. Lindíssima, estou dizendo, lindíssima. E eu não, só na cabeça. E ela ficou desanimada, tipo, que bobo, né? Mas sim, bobo, mas fiel ao Senhor, né? Eu no consultório teria todas as possibilidades de ser infiel. Sozinho, está mobiliado. Quem vai me ver? O Senhor me vê. É o meu relacionamento com Deus que me protege, não é? Então eu preciso ter algumas medidas de autocuidado fortes. Também pode ser que me digam que eu sou gay, mas não importa. Não importa. Minha honra é para o Senhor. Minha honra é do Senhor. Não sou triunfalista. Sei que pode acontecer comigo. Que Deus e Daniel queiram que não. Porque Deus não quer, mas a ideia é que eu não queira, certo? O que se eu quiser que ele me restrinja? Não é? Mas é preciso tomar todas as medidas de autocuidado, não é? Tudo o que você tiver para colocar de medidas, grades, cercas elétricas, caveiras, danger, perigo, não passe. Tudo o que você tiver que colocar, barricadas, para você conservar sua pureza sexual, o que tiver que fazer. Mas não descarte a possibilidade de se fortalecer e se revigorar para que você se conserve em pureza sexual para o Senhor.